2 Coríntios capítulo 13, do versículo 13 e 14. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Vou repetir. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te damos graça a Deus por esse momento, te damos graça pelo teu mover. Espírito Santo, sabemos que o Senhor está no controle. Continua falando aos nossos corações. É o Senhor que convence o homem do engano e do pecado. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações nessa manhã, nos dê uma direção. Ó Pai, que o Senhor possa nos mostrar tudo aquilo que tem nos tirado do teu caminho. Que possamos, ó Pai, desenvolver um relacionamento profundo contigo, Espírito Santo, para que possamos chegar até o final dessa carreira. Tenha liberdade sobre este lugar, envia dos teus anjos aqui, ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Eu falei sobre o versículo porque ele começou lendo. E o versículo ele começa assim, ó, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, hoje, se somos salvos, não é por conta de obras, amém? Somos salvos é por causa da graça que ela habita em nós. Você, igreja de Jesus, existe uma graça sobre nós. Essa graça é aquela que Jesus, ele conquistou tudo aquilo que nós precisaríamos para poder ser salvo. A verdade é que alguém conquistou tudo por nós. E no final, quando conquistou tudo isso, virou e falou, o prêmio não vai ficar comigo, o prêmio vai ficar com vocês, né? E esse prêmio ficou conosco, porque a graça ela veio, a morte de cruz ela veio. A Bíblia fala em Isaías que o povo era rebelde e Deus castigaria o povo. E a Bíblia fala assim que o castigo veio sobre o filho dele, veio sobre Jesus. Então o castigo que era sobre nós veio sobre o corpo de Jesus. Essa graça é o que faz hoje nós estarmos na presença dele, é o que nos mantém de pé. Nós somos igreja. E o que eu acho mais bonito sobre igreja é que nós não estamos nesse plano terreno, nós estamos nas regiões celestiais. É assim que a palavra nos ensina em Efésios. Nós atuamos nas regiões celestiais, existe uma autoridade sobre nós. Se tudo que está acontecendo hoje no mundo e de repente você olha e fala assim, está muito difícil, pastor. Você imagina quando a igreja não estiver na terra, porque a igreja, tendo o Espírito Santo, é o que traz equilíbrio sobre a terra. Somos nós que estamos trazendo equilíbrio sobre essa nação. E existe uma promessa sobre essa igreja, sobre essa nação, amém? E nós vamos fazer parte dessa promessa. Então, existe um equilíbrio através da igreja. É o Espírito Santo que está sobre nós. E essa graça faz toda a diferença. O amor de Deus sobre nós. Por quê? Porque se você ama o filho, o pai te ama. Então, a partir do momento que você ama o filho, você aceita o filho, a Bíblia fala assim que o pai começa a te amar. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, a palavra ela vem e ela te confronta, você se torna um com Cristo. E quando o pai vê, ele vê o seu filho. Então, quando o pai nos vê, ele vê Jesus em nós. Nós somos um com Jesus. A Bíblia fala assim que nós fomos enxertados, colocados com força na videira verdadeira. Então o pai olha para a gente e vê o filho. De repente você olha e tem pessoas, eu já preguei sobre isso aqui, tem pessoas que movem muito por sentimentos, você tem que tomar cuidado com isso. Eu não me sinto amado por Deus. Eu não sinto que Deus se preocupa comigo. Não tem como. O pai olha para a sua igreja, ele vê Jesus e ele se importa com o filho, amém? Então o pai ele ama o filho. Outra coisa que, quando nós entendemos sobre palavra, é a questão que você olha e fala assim, eu não amo a Deus. Mas por que você não ama a Deus? Eu não sinto Deus. Tem pessoas que chegam em mim e falam assim, pastor, eu não sinto a Deus. E eu acho que eu não amo, eu não consigo orar e chorar, me expressar na hora da adoração, ali demonstrar o meu amor. E eu lembro de um versículo, onde eu uso para poder combater. Por quê? Porque isso é um sofisma na mente. Eu já expliquei aqui que sofisma é uma mentira que você toma como uma verdade e coloca ela dentro da tua mente. É pensar que Deus não te ama e você não ama Deus. Existe um versículo que diz assim, aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos. Às vezes você não vai sentir nada, só pelo fato de você ser obediente, você está provando que você ama Deus. Você é obediente nos mandamentos de Deus, você está provando que você ama Deus através do quê? Através da obediência.
E a Bíblia fala assim que obedecer é melhor do que? E sacrificar. O sacrifício é importante, sim. Onde entra sacrifício aqui para nós como igreja? Nós precisamos jejuar, é um fato de nós podemos mortificar a nossa carne, podemos vencer os pecados, sim, é importante. Mas ele deixa claro, ele fala assim, a tua obediência vai além de sacrificar. O que eu espero de vocês é que vocês obedeçam, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Eu tenho certeza, eu não vou ficar dando nome de religião aqui, mas que você de repente conhece uma religião onde eles querem pagar no corpo, se batendo, fazendo tais coisas para poder pagar o pecado. Por quê? Porque é uma forma de se pensar que de repente você está fazendo isso com o teu corpo e você está pagando o pecado, se sacrificando. E ele deixa claro, obedecer é melhor do que sacrificar. Então fala para o teu irmão que está do teu lado, obedecer é melhor do que sacrificar. João 14, 6, diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um caminho, amém? E esse caminho chama Jesus Cristo. A palavra de Deus, quando ela vem, ela nos confronta, é o Espírito Santo que confronta os nossos pecados. Eu não tenho poder nenhum de gerar arrependimento no teu coração. Nem tenho para gerar arrependimento no meu coração. O fator que faz tudo isso é o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele tem o seu jeito de provocar isso em nós. Uma das coisas que nós usamos para poder pregar sobre Jesus é a cruz. É o sacrifício da cruz. Porque quando nós olhamos para Jesus, entendemos que tudo que ele passou naquela cruz foi por conta dos nossos pecados, o amor de Deus nos constrange. Eu lembro de uma situação, quando eu pastorava um núcleo na Coab 4, eu comecei ali, o meu ministério ali na palavra, eu lembro que sempre chegava um jovem ali, ele chegava com medo certas vezes, ele pedia para mim orar para ele, porque ele falava assim para mim, ora pastor, porque a minha tia tem falado para mim que existe pessoas que estão fazendo macumba, por isso que eu estou com a vida desse jeito. Eu orava por ele, ele ficava bem, aí ele sumia da igreja. Às vezes ele voltava lá com uma outra palavra, e aí eu ministrava por ele, tirava a culpa do coração dele, ele ia embora, depois ele ficava meses para voltar de novo. E um dia o Espírito Santo falou comigo. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem colocar medo no coração das pessoas e pressionar as pessoas para elas poderem entrar por esse caminho, que é Jesus, aceitar Jesus. E o amor de Deus, ele não faz isso, ele não te coloca medo. O amor de Deus, ele te constrange, amém? O que é me constranger? Eu olho para a cruz e quando eu entendo que existem marcas no corpo de Jesus, existem coisas que aconteceu com ele, era por conta dos meus pecados e era para ser para mim, isso me constrange. Isso me leva a ser uma pessoa melhor. Isso muda o meu pensamento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. Nem sempre você vai chorar, vai sentir uma pontada no coração, ou um aperto, ou algo do tipo. Às vezes, a palavra de Deus, ela vem, te confronta e muda o teu pensamento. O que o Espírito Santo ele faz com a igreja? Ele traz arrependimento, ele muda. Foi assim com o filho pródigo. Quando ele chegou num tempo, onde ele olhou, ele estava desejando comer ali as bolotas dos porcos, e ele estava num lugar imundo, porque ele conheceu um lado da vida dele onde ele tinha muito, só que de repente ele se perdeu. Ele olha e fala assim, ele lembrou da casa do pai dele. Ele falou assim, na casa do meu pai tem trabalhadores que estão melhor do que eu vou voltar para a casa do meu pai. O arrependimento começou aí. O arrependimento começou aqui na mente dele. O que o Espírito Santo ele quer te fazer, ele quer te constranger, amém? Ele não vai te forçar você a fazer nada. Ele quer constranger você, ele quer te pegar por dentro. Ele quer pegar o teu coração. A Bíblia fala assim que existem pessoas que têm um coração de pedra, e Deus, quando ele pega esse coração de pedra, ele transforma num coração de carne. Tem pessoas que têm um coração sim duro, e precisa quebrantar o seu coração. Então o que o Espírito Santo ele quer fazer hoje é pegar o teu coração, amém? E transformar o teu coração por completo. Ele quer entrar em cada área da tua vida e te transformar, te pegar por dentro e mudar, te confrontar, e ali ele aqueceu o teu coração. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque ele aquece o nosso coração, ele derrete o nosso coração.
De repente você está num culto desse, você sobe, o irmão fala aleluia, você já começa a chorar. O irmão começa ali com a bateria, você já começa a sentir a presença de Deus. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele pega teu coração, ele derrete o teu coração. Aquilo que é de pedra, ele começa a transformar. E é aí que você fica sensível à presença de Deus. Por quê? Porque o coração de pedra, ele vai enxugando tudo aquilo que o mundo te sufoca. Ele vai te colocando ansiedade, vai te trazendo medo, vai tirando o amor, vai roubando isso aos poucos. Mas o Espírito Santo, ele vem e te aquece. Amém? João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará para vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Por que o mundo não conhece o Espírito Santo? Porque a Bíblia fala assim que primeiro você precisa entrar pelo caminho. E o caminho é você aceitar Jesus na tua vida. E eu falo que aceitar Jesus é apenas o começo do processo. A Bíblia fala assim sobre a parábola do bom pastor. A Bíblia fala que naquele momento ali, todos que passam pela porta é conhecido. Quem não passa pela porta é ladrão e salteador. Ali aquela porta é Jesus e o porteiro é o Espírito Santo. Naquele momento ali, todos que entram pela porta por Jesus começam a ser conhecidos pelo porteiro, que é o Espírito Santo. Então o processo de salvação, ela começa na onde? Começa através de Jesus. É quando a cruz, o amor de Jesus, ele vem e te confronta. Você pode estar antes de entrar na porta, ou de repente você já passou pela porta. Mas não é só passar pela porta, é um trajeto. Existe um caminho que você tem que percorrer. Às vezes você só aceitou Jesus, mas de repente dentro de você existem muitas coisas que não te faz você caminhar por esse caminho. De repente existem situações dentro de você que precisam morrer, cair por terra. Jesus deixa claro, ele fala assim, ó, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele vai ficar só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Sabe o que ele quer dizer? Assim como Jesus, ele morreu, e através da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós estamos aqui. Através da tua vida, quando você entra por essa porta e você começa a morrer para si mesmo, você começa a dar fruto. É assim que acontece. Não tem como você não morrer para si mesmo e você dar fruto. E a Bíblia é clara quando ele diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Mas a árvore que dá fruto, ela começa a ser podada por Deus, para que possa dar mais fruto e possa crescer. O que Ele tem para você é um caminho, e Ele diz para você todos os dias, você precisa tomar a sua cruz e caminhar com Ele. E tomar a sua cruz é todos os dias você olhar para você e dizer para o Espírito Santo, o que ainda está vivo dentro de mim que precisa morrer? O que me faz eu não entrar nesse caminho e percorrer por tudo ele? O que está me parando pelo meio do caminho? Porque existem fatores dentro de nós, situações dentro de nós que precisam morrer todos os dias. E às vezes está bem escondidinho aí dentro do teu coração. Às vezes é uma pequena mentira, mas existe um pai à mentira. E a Bíblia fala assim, que quando você anda pela mentira, existe um pai que é o diabo, você se torna filho dele. Tem pessoas que é dela, é uma iniquidade dela. Ela não consegue e precisa morrer. A pessoa gosta de contar mentira. A pessoa gosta de arrumar justificativa. E arrumar justificativa também é mentira. Tem pessoas que estão dentro da igreja e ela arruma justificativa para tudo. Isso também é mentira. O Saulo começou falando sobre o confronto, começou, né? Às vezes a gente não tem nem controle, é espontâneo. O Espírito Santo vai levando a gente. Mas o que acontece? A justificativa também faz parte da mentira. E para você crescer, para que possa, através de você, vidas e vindas vir para Jesus, e você continuar percorrendo o caminho, a justificativa precisa cair por terra, amém? Fala para o irmão que está do teu lado assim, ó, toda a sua justificativa hoje vai cair por terra, e você vai nascer de novo. São pequenas coisas, são situaçõezinhas pequenas, que pode fazer você deixar de percorrer o caminho. Existe um caminho para todos nós.
Existem áreas dentro de nós que de repente você nem conhece, está desconhecido para você. Por isso que é importante todos os dias você entrar na presença de Deus e falar assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, existem coisas dentro de mim que ainda está oculto para mim? Porque tem situações que de repente está oculto para você. E eu falo assim, conforme vai passando dias e dias e anos, de repente o Espírito Santo vem e te mostra algo, falando assim, a gente fica envergonhado. Porque você olha e fala, como é que eu carreguei isso tanto tempo na minha vida e não vi? Porque se você não governasse a situação, você é governado por ela. É assim que funciona, é bem simples assim. Você se torna escravo da situação. Tem pessoas que têm problemas com temperamento. E os frutos do Espírito, ele traz equilíbrio sobre o temperamento. Eu estava falando isso na célula segunda-feira. Existem pessoas, eu lembro de uma vez uma irmã que ela chegou em mim, o marido dela, quando ela começou a vir para a igreja, às vezes a gente estava orando de madrugada ali no tabernáculo, ela chegava correndo, que o marido dela estava batendo nela. Eu lembro de uma situação que a gente ficou muito revoltado, que ela chegou com uma dor muito grande nas costas, e aí ela mostrou para a gente, o irmão dela estava junto comigo, e ele estava orando por ela. Ele não só jogou, ele estourou o controle da TV nas costas dela. E a gente orando por ele, orando, até que eu consegui abrir uma célula dentro da casa dele. E dentro da casa, ali ele abriu um caminho, ele pegou e falou assim, vamos para a casa dos meus pais. E eu fui, entrei dentro da casa dos pais dele, e eles ficaram ali. E ele se converteu. Só que eu lembro que várias vezes ela chegava em mim, ela falava assim, ó, tem muita coisa que ele precisa mudar. Eu falava, mas como assim? Não estou entendendo. Eu estou olhando para o teu marido está uma benção, voltou do encontro, está cheio do fogo da presença de Deus, tudo que eu faço, eu chamo ele para fazer, ele está junto comigo. Ela virou e falou assim, não, às vezes eu estou falando, ele fica nervoso, pastor, você vê o inimigo nele, ele fica vermelhinho, só que ele não fala nada. Eu falei, glória a Deus, irmã. Ela falou, mas como assim? Eu falei, isso é o domínio próprio. Porque dentro dele ele queria te matar. Só que o Espírito Santo veio e trouxe equilíbrio. E ela percebeu que era ela que precisava morrer em algumas coisas. Por quê? Porque ele aprendeu a se calar, só que ela aprendeu a falar mais e mais. Você está entendendo? Às vezes está em oculto para nós a situação. E o Espírito Santo, ele fala para você. Ele quer te constranger, ele quer te mostrar que existem áreas dentro de nós. Se nós não morrermos, nós não vamos percorrer o caminho. Amém? Jesus, ele quer que você percorra todo o caminho. Amém? Se você passou pela porta, você é conhecido pelo Espírito Santo. Esse é o conselheiro que o mundo não tem. Por que o mundo não tem? Porque o fato não é só crer em Jesus. O fato não é só você acreditar em Jesus. Isso não te dá salvação. O fato é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a palavra te confrontou, trouxe mudança e arrependimento em você. E quando isso acontece, sabe o que vem junto? O Espírito Santo, o conselheiro. Sabe o que esse conselheiro faz? Ele te pega pela mão e ele está junto contigo no caminho e ele vai te mostrando para você como que você tem que chegar até o final desse caminho. O Espírito Santo, ele começa a ser o seu melhor amigo. Não é à toa que a gente está aqui e fica falando Espírito Santo porque é bonito, não. É porque é necessidade. Você precisa olhar para o Espírito Santo e entender que ele é o teu melhor amigo e é necessidade. O mundo até coloca, né? Taxa isso que o melhor amigo do homem é o cão, não é verdade? Mas o melhor amigo do homem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer fazer parte do teu dia a dia. O Espírito Santo, ele quer estar junto contigo. Eu estava compartilhando... foi na sexta, Saulo, que a gente se encontrou, né? Na sexta-feira com os irmãos ali. E eu falei assim, como é que é importante você acordar e falar boa noite, bom dia Espírito Santo, deitar e falar boa noite Espírito Santo. No teu dia a dia você perguntar. E eu estava compartilhando com eles, a gente estava falando sobre alguns irmãos que tinham casado. E eu compartilhei com eles uma situação que aconteceu comigo, onde me presentearam com ouro. E aí me presentearam com um anel de ouro e uma pulseira de ouro. E eu estava mostrando, estava todo feliz mostrando para os irmãos, porque eu tinha semeado algumas coisas de ouro, e eles tinham participado disso. E aí eu estava mostrando para eles, eu falei, o que é a lei da semeadura, né? E todo feliz ele mostrando. E na hora que um irmão pegou na mão, ele olhou e falou, nossa, que bonito, né? Olha que anel pesado.
Eu falei, ó, glória a Deus, né? E no mesmo dia eu cheguei em casa. Na hora que eu encostei a cabeça no travesseiro, que eu fui virar para o lado, o meu costume, eu falei, boa noite, Espírito Santo. Ele falou, boa noite ainda não. Eu falei, como assim? E aí ele me deu uma visão. Na hora que o irmão pegou o anel na mão, ele ia casar. Ele virou e falou assim, nossa, o pastor podia me dar esse anel. Eu podia fazer minhas alianças. Na hora eu parei, catei meu celular e mandei uma mensagem para ele, não respondeu. Eu falei, você já tem as alianças? Ele não respondeu. Aí eu mandei para a noiva dele. Aí a noiva falou assim, não, pastor, a gente não tem. Aí ele me respondeu, porque ele viu, falou, não, pastor, a gente estava pensando em fazer em moeda, porque a gente não tem condições para ter. Aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim, semeie o anel para ele. E na hora me veio aquele versículo que fala assim, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Por quê? Porque existem sementes que o Senhor te dá para você semear, para isso não acabar, amém? Não é assim quem trabalha com terra? Você vai arrancando, mas também vai plantando, você não vai terminar, não é verdade? E existe o pão para você comer. E na hora eu lembrei do versículo, ele falou, eu te dei o pão e te dei a semente você planta. Aí eu acordei, a Patrícia ela já estava dormindo, aí eu virei para ela e falei assim, amor, o Espírito Santo está mandando eu dar o anel aqui. Ela já acordou na hora. Aí ela virou e falou assim, não, testificou no meu coração, dá um anel para eles. Aí eu virei e falei, eu vou dar aliança para vocês. Eles ficou tudo feliz. Mas por quê? Por conta do Espírito Santo, que ele se torna o teu melhor amigo, amém? E você desenvolve esse relacionamento com ele, é ele que te pega pela mão. A Bíblia fala assim, que todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A questão não é só você acreditar também no Espírito Santo. De repente você está dentro da igreja, você conhece o caminho, você conhece a Jesus, você sabe que o Espírito Santo existe, mas você não tem uma comunhão com ele. E o que faz a diferença na tua vida para você se tornar filho de Deus é você ser conduzido pelo Espírito Santo. É você obedecer o Espírito Santo. É você olhar e falar assim, não, eu preciso ter esse relacionamento com o Espírito Santo, dele pegar pelas minhas mãos, porque isso no original, a palavra conduzido, é alguém que pega pela mão, tem o cuidado de poder andar junto, conduzir. Eu lembro isso todas as vezes, esse versículo, quando eu vou buscar minha filha aqui, eu vou atravessar essa rua aqui na escola, eu pego na mão dela, ela está do meu lado, eu espero ela vir, eu pego na mão dela para poder ter o cuidado de passar com ela. O Espírito Santo, ele quer te conduzir, amém? Isso faz toda a diferença na tua vida, por quê? Porque você se torna filho de Deus, não é só porque você aceitou Jesus. Você se torna filho de Deus, não é só porque você crê no Espírito Santo, mas porque você aceitou Jesus, ele te constrangeu o amor dele. Você passou pela porta, o porteiro ele vem, pega pela tua mão, e ele fala assim, eu vou percorrer todo o caminho contigo, porque essa é a promessa para a igreja, amém? Até a consumação dos dias. Essa é uma promessa sobre nós, dele está nos conduzindo, ele está nos levando, amém? Por isso que o mundo não conhece, porque o fator de somente crer em Jesus não faz as pessoas estarem salvas. O fato de somente você crer que existe Jesus não salva as pessoas, mas o que salva as pessoas é o selo da presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Por isso que ele diz assim, não entristeceis o Espírito Santo, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se no final do percurso você estiver com o Espírito Santo, é o selo da tua salvação. E o advogado está lá pronto para poder te defender. Porque na hora que o inimigo chegar e falar, não, ele pecou, vem o versículo de Romanos 8:1 e diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu já paguei o preço por ele. E o Espírito Santo te conduziu até esse dia. Amém? Você foi selado para a salvação. Nada pode te roubar. Amém? Mas você precisa crer, você precisa fazer a tua parte. Existem pessoas que não conhecem o Espírito Santo? Vou te dar um versículo. Vai lá em Atos 19. Vou pegar algo dentro da Bíblia aqui para te mostrar. Atos 19, do 1 em diante.
Amém? Qualquer coisa você acompanha no telão, hein? Atos 19, do 1 em diante. Enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou em Efésio. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Isso está na onde, querido? É um exemplo dentro da Bíblia. O que estava faltando neles? O selo da redenção, que era o Espírito Santo. Às vezes, de repente você conhece alguém, e eu sempre falo isso, talvez você vai achar que é muito forte o que eu estou dizendo. Mas isso é um alerta para você que está aqui, está buscando pela tua família, está buscando por um discípulo, ou até pela tua própria vida. Uma pessoa que você ora por ela e ela ainda fica possessa de demônios, ela não tem o Espírito Santo. Porque Deus não divide a casa. Essa pessoa precisa ser liberta desses demônios para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa vir, porque quando o Espírito Santo está ali, os demônios não conseguem entrar. Por que uma pessoa manifesta? Porque quando você coloca a mão na cabeça dela, e existe dentro dela esses demônios, na hora que você está ministrando o Espírito Santo, o poder de Deus, existe um choque ali. O Espírito Santo está tentando entrar. E os demônios que estão ali, eles se rebelam, é onde ele faz todo aquele pampeiro, e ele se manifesta. Quem que faz essa libertação? O Espírito Santo, Jesus, ele faz isso. Mas é importante a pessoa renunciar a esses demônios. Eu lembro de uma situação de uma mulher que ela veio num culto um dia, ela começou a frequentar o culto, e ela ficava possessa sempre. E isso me chamou a atenção, porque todas as vezes que ela vinha, alguém orava por ela, ela ficava possessa. E no final do culto eu parei, ela falei: eu preciso fazer uma oração contigo. Ela ficou no final do culto, esperei todo mundo ir embora, e eu virei para ela e falei: você foi envolvida com alguma coisa a respeito de magia negra, alguma coisa do tipo? Ela falou: meus pais faziam isso. E eu também cheguei, eu conheço a palavra faz muito tempo, eu aceitei Jesus faz muito tempo. Só que toda vez, pastor, que alguém ora por mim, acontece isso. Fazia uns 4, 5 anos que ela já tinha aceitado Jesus. Ela conhecia a palavra de Deus. Eu lembro que eu sentei com ela e falei: agora você vai renunciar a esses demônios, porque ela até via os demônios junto com ela. E eu lembro que foi muito pesado. Ela estava aqui na frente, onde que o Saulo está aqui. Estava eu mais 2 pastores, e eu comecei a orar por ela, e na hora que eu comecei a fazer a oração de renúncia, ela se estremecia toda, e eu virava para eles e falava assim: vocês não vão manifestar nela, ela vai fazer a oração e vai renunciar a vocês. E ela se estremecia. E na hora que eu ia falando o nome dos demônios, a minha língua ia dando choque. Eu nunca passei por algo desse tipo. Era algo muito pesado. E os irmãos que estavam lá estavam sentindo a opressão. E ela renunciou todos os demônios. Na hora que ela renunciou tudo, o Espírito Santo falou assim para mim: agora abraça ela e ministra o meu Espírito sobre ela. E eu abracei ela, ministrei, ela começou a chorar e virou minha amiga. Todo culto ela está perto de mim, ela vem junto, toda quarta-feira ela está aí. E eu ministrei sobre ela. Sabe o que aconteceu depois? Ela falava assim que eles vinham no sonho, e chegava para ela e falava assim para ela: deixa a gente voltar. E ela falava: não, na minha vida vocês não voltam mais não. Porque o Espírito Santo está dentro de mim agora. Eu estou selada com a salvação. É esse, querido, o caminho. E o Espírito Santo, ele está aí para te selar. Então não caia no engano de achar que a pessoa aceitou Jesus, ela está dentro da igreja e está salva. Não. A pessoa precisa de uma ativação do Espírito sobre a vida dela. A maioria das vezes, talvez você vai me julgar por ver isso, mas eu fiz um desafio com os meus discípulos. Eu tenho discípulos que são mulheres, que tinham crise de ansiedade, depressão. Eu fiz um seminário cheio do Espírito Santo e levei elas comigo.
Falei, eu quero fazer um desafio para vocês. Vocês vão voltar sarado e curado disso, liberto. E elas foram. E são várias etapas que tem dentro do seminário. E nós ministramos na vida delas. Teve pessoas lá que entregou todos os seus remédios e foi liberta. Acabou a crise de ansiedade, acabou a depressão, acabou tudo. Por quê? Porque existem pessoas que precisam ser curadas na alma. Precisam ser libertas na alma. Então o Espírito Santo, ele vem, ele faz esse processo, amém? Todos nós precisamos do Espírito Santo. E você tem que compreender isso. Eu preciso olhar para essa verdade e compreender essa verdade. É o Espírito Santo que faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado, que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Vou responder, vou repetir. Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. O que te faz você parar? Existe uma grande nuvem de testemunha que está ao nosso redor, está nos olhando. Sabia que às vezes você não precisa nem falar de Jesus para as pessoas verem Jesus em você? Você precisa falar? Precisa, é necessário. Mas nem sempre as pessoas vão enxergar Jesus em você só de você pregar a palavra de Jesus. Elas enxergam você no teu comportamento. As pessoas olham para você e falam, mas aquela pessoa era daquele jeito, xingava o tempo inteiro, era revoltada, só falava de situações do mundo. E em Tiago fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem pessoas que amam o mundo, só falam das coisas do mundo. Mas elas olham para isso e falam, o que mudou na vida dessa pessoa? E o que te faz você correr com perseverança? É você entender que tudo isso que está te rodeando, isso não te prende mais, não faz mais parte da tua vida. Você olhou o trajeto, existe um caminho, você está olhando para o fim dele, está falando assim, eu vou correr ele, e nada pode me parar. Existe um caminho para a minha vida, e eu preciso olhar para o final dele, e falar, eu vou chegar lá, porque existe uma promessa para a minha vida. As pessoas precisam olhar para você, se existe uma grande nuvem de testemunha, é olhar para você e enxergar a presença do Espírito Santo na tua vida, através de atitudes, através do amor. É você olhar e amar de verdade. É através de um abraço que você expressa em alguém, de uma palavra que você leva. Teve vezes de eu terminar o culto e o Espírito Santo falar para mim, vai na casa da pessoa e leva uma palavra para ela. E dentro dessas experiências, eu lembro de uma situação que mexeu muito comigo, eu nunca mais esqueci. O Espírito Santo falou assim para mim, sai daí de onde você está agora. Estava acabando o culto, falou, vai direto na casa. Eu tinha um amigo que, na época assim da bagunça, ele era estelionatário, mexia com traficantes, essas coisas, mas eu sempre tinha contato. E eu não conseguia mais me envolver, estar o tempo inteiro junto com eles ali, porque o Espírito Santo falou assim para mim, você precisa sair. Eles precisam olhar para você de uma outra maneira, porque enquanto você estiver com eles, eles não vão te olhar para você e te obedecer. Porque eu lembro assim que enquanto eu estava com eles, eles ainda tiravam sarro, ainda tinha brincadeira, ainda tinha muita liberdade. E o Espírito Santo falou assim, afasta. Porque eles precisam olhar para você e ver que você cresceu, que você morreu em muitas áreas. Eu lembro que depois de muitos anos eu fui visitar. E eu lembro que nesse dia, na hora que eu bati no portão, ele chegou, me olhou, ele voltou para dentro, estava eu e a Patrícia, depois ele voltou de novo, veio me atender. Eu virei para ele e falei assim, ele falou, faz tempo que eu não te vejo, o que você veio fazer aqui? Eu virei para ele e falei, eu não sei, mas o Espírito Santo mandou eu vir aqui. Ele abaixou a cabeça e me chamou para dentro. E eu sentei na mesa e comecei a dialogar com ele, falar da palavra de Deus, perguntar como é que ele estava. E aí ele virou para mim de novo, olhou no meu olho e falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu não sei, o Espírito Santo mandou eu vir aqui. Aí ele catou um papel, colocou em cima da mesa, minha esposa estava junto comigo. Ele mostrou um endereço. Ele virou para mim e falou assim, eu estava saindo para matar o namorado da minha filha. Porque ele tinha engravidado, esse rapaz tinha engravidado a filha dele. E aí respondeu para ele lá,
De repente buzinou lá fora, eu saí, eu conheci o cara, ele veio de Ribeirão. Na hora que eu saí no portão para olhar, ele virou para o cara e falou, não precisa, o cara ficou bravo com ele. Falou, não, vai que depois eu te explico. Ele voltou para a mesa, eu comecei a conversar com ele. Eu falei, você memorizou o endereço? Ele falou, não, está aqui. Eu falei, dá o papel na minha mão. Ele me deu o papel. Eu falei, você entende que Jesus ele veio aqui para entrar nessa situação? Ele se emocionou, ele falou, eu entendo. Eu catei o papel e rasguei na frente dele. Falei, o Espírito Santo entrou na tua casa, você precisa aceitar essa verdade para a tua vida. Às vezes você não vai entender o que está acontecendo, às vezes o Espírito Santo só vai te mover. Então você está cercado de uma nuvem de testemunha. E você precisa olhar para esse caminho, olhar para o final dele, e entender que você tem que chegar lá, amém? Fala para o irmão que está ao teu lado, você vai chegar lá em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para Cristo, em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Quem aqui conhece esse versículo? Quando você olha para esse versículo, onde ele está te alertando para você não apagar o Espírito, ou não extingueis o Espírito, eu quero que você pense aí, o que vem na tua cabeça? O que vem para você? Porque é um alerta. Quem é que conhece a passagem das 10 virgens? As 5 prudentes e as 5 insensatas ou imprudentes, né? A Bíblia fala assim, só para você entender o contexto do que está acontecendo ali. Ali nos costumes judaicos, quando o pai e o outro, o pai da noiva e o pai do noivo, prometiam um ao outro, era uma promessa, eles não se conheciam, mas prometiam um filho um para o outro. Eles se encontravam, depois aí que passasse a sua adolescência, e diante de um juiz, eles faziam um casamento. Mas o casamento ele não era só firmado aí, porque o casamento ele não é firmado só no papel. O que precisa acontecer para o casamento ele vir à tona? É o ato, não é verdade? Só que a Bíblia fala assim que a noiva voltava, esse era o costume judaico. A noiva voltava para sua casa, e o noivo começava e ficava 7 dias em festa. E ele começava uma festa de 7 dias. A noiva voltava. O que as virgens ou as amigas da noiva faziam? No último dia, elas iam até a casa e conduziam a noiva até o noivo. Vai pegando aí que você vai entender algumas coisas. E quando acontecia esse percurso, vinham 10 virgens, que eram amigas da noiva, e levavam a noiva até o seu noivo, até para esse dia do ato. Estão entendendo? O que Jesus ele fez para nós, através do Espírito Santo? Ele nos determinou uma promessa. É o casamento do noivo com a noiva. É através do Espírito Santo que nós seremos conduzidos para um dia para esse casamento com Jesus, porque Jesus ele vai voltar, amém? E ele vai buscar a sua igreja. Então, o que é essas 5 virgens prudentes e as 5 insensatas? Existem quantos ministérios que a Bíblia fala? Vamos ver se tem pessoas aqui. Tem teólogo aqui? Estão com medo, né? São 5 ministérios. O Espírito Santo, quando ele vem, ele visita a tua vida, ele traz como presente os dons. E os dons mostram qual ministério que você vai exercer. Então existe o dom de mestre, existe o dom aqui de pastor, é o que carrega a aliança de pastor. Existe o de evangelista, que é o que aparece mais. Existe o profeta, que aponta o dedo, e existe o de apóstolo, que abraça todos. São 5 ministérios. O que ele está querendo dizer é que existem 5 virgens aqui que são prudentes, existem 5 virgens que são insensatas. Nessas 5 virgens, no final do texto, vai dizer que 5 entram, mas 5 delas perdem o óleo, apaga. E elas voltam para comprar, mas quando voltam a porta já se fechou. Sabe aquelas pessoas que querem deixar tudo para cima da hora? Não, eu vou deixando e levando, depois uma hora eu conserto a minha vida. Existe o falso mestre, existe o falso pastor, existe o falso evangelista, existe o falso profeta e o falso apóstolo. Quando ele está dizendo assim, não extinguei o Espírito, não apagueis o Espírito, ele está alertando que a lâmpada ela pode apagar.
E você pode perder o Espírito Santo. Mas não porque o Espírito Santo te abandona. Porque quem se exclui da graça é você, através das suas atitudes. O que ele está querendo dizer é que chegou naquele dia, onde 5 delas acabou, apagou, extinguiu o fogo. Nós somos selados por quem? Para o dia da redenção? O Espírito Santo. Você pode perder e pode apagar? Pode. E elas deixaram para cima da hora. O que representa a lâmpada na Bíblia? Em Salmo 119, 115, fala assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Todas as 10 conheciam a palavra, mas haviam 5 que eram prudentes, levavam a sério o seu ministério, e 5 que eram insensatas. E através do extingueis o Espírito, não apagueis o Espírito, 5 delas perderam, apagaram. E Jesus está mostrando para você, isso é possível. Por que ele diz que no dia ali do grande julgamento, ele vai virar, alguns vão dizer, mas a gente expulsou demônio no teu nome, a gente falou em outras línguas, ele vai falar assim, ó, aparta de mim porque eu não te conheço. O que eu ensinei para vocês? Que quando o pai olha para a igreja, quem que ele vê? Jesus. Porque uma pessoa que não tem mais Jesus não é conhecida do pai. Vai chegar no grande dia, que alguns vão chegar, eu fiz isso, fiz aquilo outro, aparta de mim porque eu não te conheço. Sabe por quê? Porque se perdeu no meio do caminho. Mas se perdeu que jeito? Resistiu ao Espírito Santo. O Espírito Santo falava, a pessoa não correspondia mais. Entristeceu o Espírito Santo através de atitudes, de situação. A pessoa foi se perdendo e o Espírito Santo ele foi fazendo o quê? Você começa a ser rejeitado por alguém, você continua atrás dela? Você continua ou não? Não. O Espírito Santo, você resiste ao Espírito Santo. Eu vou ler o último versículo para a gente terminar, 2 Timóteo 4,7. Paulo ele diz assim, ó, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ele começa dizendo, eu combati um bom combate, terminei a corrida, o final do percurso, ele chegou até o final, e ele guardou o quê? A fé. O versículo continua dizendo assim, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. Quem ama aqui a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Você está me entendendo? Nós precisamos todos os dias corresponder a esse chamado. Nós passamos, entramos por essa porta. O Espírito Santo ele está todos os dias aí para poder te conduzir, mas você precisa corresponder o Espírito, amém? Você precisa olhar para o Espírito Santo e ele precisa ser o seu melhor amigo. Vamos ficar de pé.